Olá, boa noite. O setor mais competitivo da economia brasileira é o agronegócio, que continua sendo o principal sustentáculo do comércio exterior do país. Mas ele ainda enfrenta muitas críticas, algum preconceito e tem grandes desafios pela frente. O tema do debate desta noite aqui no Espaço Democrático é esse. O Espaço Democrático é a fundação do PSD para estudos e formação política. Com transmissão ao vivo pela internet, este será o 15º encontro promovido pela Fundação, sempre com a participação de internautas de todo o país, filiados ou não ao partido, com o objetivo de discutir as grandes questões que afetam o desenvolvimento brasileiro. O ciclo de debates intitulado Desatando os Nós que Atrasam o Brasil vem sendo realizado desde a criação do PSD no final de 2011. Como debatedores, estão hoje aqui com a gente o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira e coordenador do Conselho de Desenvolvimento Rural do Espaço Democrático, Cesário Ramalho. A advogada especializada em Direito Ambiental, Samantha Pineda. Ela é consultora jurídica da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional e teve participação intensa na elaboração do novo Código Florestal. Também está conosco o consultor José Carlos Pedreira de Freitas, que é especialista em estruturação empresarial nos agronegócios e dedicado há longos anos às questões que envolvem os pequenos produtores e a agroindústria familiar ou agronegócio familiar. Também conosco o deputado federal Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, ex-líder do partido na Câmara Federal. E, como sempre, participa do debate o consultor do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. O presidente do Espaço Democrático e ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif, enviou aos participantes uma saudação que é também uma introdução ao nosso tema de hoje. Vamos ver. Olá, amigos e amigas em todo o Brasil do PSD e senhores internautas que acompanham a programação do Espaço Democrático também em todo o Brasil. Estamos retomando com mais intensidade os debates que visam levar as ideias e as propostas de programa de governo do nosso partido para debate com toda a sociedade. Hoje, o tema é da maior importância. O tema é o carro-chefe da economia brasileira: a agricultura e o agronegócio. Nós damos início, então, a este debate fazendo a pergunta aos nossos ilustres debatedores. Afinal, o agronegócio é ou não é o negócio do Brasil? É ou não é o negócio do Brasil? Doutor Cesário Ramalho. Respondendo à pergunta do ministro Guilherme Afif, eu digo, o agronegócio é o negócio do Brasil, sim. É o maior negócio da nossa economia, é o negócio que dá certo no país, é o negócio que nós agricultores temos orgulho em falar, em debater essa questão e dizer para a sociedade brasileira que nós somos 1/3 do PIB do país, que nós geramos, empregamos, melhor dizendo, 37% da carteira assinada do trabalhador brasileiro, que nós somos responsáveis por 40% da pauta de exportações brasileiras do agronegócio, que agora, esse ano passado, atingiu 100 bilhões de dólares. Então, eu tenho certeza, internautas, pelo Brasil inteiro, que o agronegócio brasileiro é hoje o maior negócio do país, da economia brasileira, e não tenho nenhuma dúvida que terá cada vez mais uma participação maior. Por quê? Rapidamente. Porque nós conhecemos a agricultura tropical. Quem conhece? O Brasil, os brasileiros. É uma tecnologia descoberta, feita, fabricada por nós brasileiros, através dos centros de pesquisas, desde a Embrapa até as maiores universidades brasileiras. Passamos pela Exalc em Piracicaba, por Viçosa em Minas Gerais, ou Santa Maria no Rio Grande do Sul, Lavras e etc. Tantas pesquisas foram feitas que fizeram que nós, agricultores, junto com os nossos colaboradores, os trabalhadores e os produtores, fizéssemos essa grande agricultura reconhecida no mundo inteiro, com uma responsabilidade imensa em sustentar essa demanda permanente
do mundo que cresce, do mundo que insere, como nós brasileiros inserimos 30 milhões de pessoas na demanda, no consumo. Portanto, é o grande negócio do Brasil, sem dúvida nenhuma. Obrigado, doutor Cesário. Deputado Guilherme Campos, a sua visão dessa questão do foco do agronegócio como o negócio do Brasil. O que eu posso dizer é que a nossa bancada do PSD, lá na Câmara dos Deputados, é uma bancada que tem uma presença marcante no setor. O nosso atual líder, deputado Moreira, foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Agropecuária. Hoje, um dos atuais vices é o deputado Marcos Montes. Temos o deputado Ciarra, do Paraná. Aqui em São Paulo, o deputado Jundiabe, que tem uma participação muito forte junto ao pequeno produtor dos cinturões verdes das grandes cidades. Eu tenho a oportunidade de estar participando numa frente parlamentar da fruticultura, representando aí todos os pequenos produtores desse cinturão que envolve São Paulo, Campinas, Jundiaí, toda aquela região. E o agronegócio brasileiro, se na bola o Brasil vai disputar a Copa do Mundo, na agricultura, na pecuária, o Brasil é campeão mundial. O Brasil é show de bola. Toda a tecnologia desenvolvida a partir lá do centenário IAC, da minha cidade de Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas, com a vinda da Embrapa, trazendo ainda mais conhecimento, mais inovação, fez essa revolução no campo, transformando o Brasil nesse grande produtor de alimentos, onde nós somos entre os principais produtores do mundo, nas principais produtos, em todas as categorias. E o Brasil está fadado a cada vez mais ocupar esse espaço junto à exportação, à produção dos alimentos. E na sucessão do Cesário, onde o Gustavo aí o sucedeu, tivemos a presença lá de ex-ministros e o grande mentor da Embrapa, o ministro Alisson Paulinelli, colocava que a terceira revolução que vai acontecer no setor é a agricultura irrigada, usando todo o potencial hídrico que existe no nosso cerrado para aumentar ainda mais a capacidade de produção. E o Brasil vai continuar assustando o mundo com a sua produtividade e a sua capacidade de produção. Obrigado, deputado. Eu queria colocar uma questão agora para o José Carlos Pedreira. Entre os princípios e os valores que são defendidos pelo PSD, um diz o seguinte: o PSD aposta na agricultura e na pecuária como parte da cadeia produtiva do agronegócio, que libertou do atraso histórico as populações do campo, transformando antigos proprietários rurais em empresários e criando uma nova classe de trabalhadores especializados e valorizados. Mas fazemos questão de lembrar e valorizar a multidão de pequenos produtores, uma classe batalhadora que carrega o Brasil nas costas. Pergunta: qual a situação hoje do pequeno produtor no Brasil e o que é preciso fazer para apoiá-lo? Pedro. Eu costumo sempre lembrar que os anos 60, quando começou esta revolução do agronegócio brasileiro, nós importávamos trator, importávamos fertilizante, importávamos defensivos, importávamos comida e em 40, 50 anos promovemos essa revolução do agronegócio brasileiro. Uma revolução única, porque foi nos trópicos. Não se sabia fazer agricultura nos trópicos. Toda a agricultura do mundo era feita no mundo temperado. E nós, nos trópicos, de uma maneira pioneira, como o Cesário lembra aqui, com o apoio de Embrapa, de IAC, de tantas universidades, nós transformamos a feição e tornamos o agronegócio brasileiro o maior agronegócio do mundo, da maior relevância e da maior importância. E o que aconteceu? Nós temos 5.200.000 proprietários rurais no Brasil. E participam deste agronegócio uma parcela deste grupo de proprietários. E o que nós temos discutido e o agronegócio vem trabalhando nessa direção?
as formas que existem de incluir este contingente da ordem de 3.900.000 produtores rurais, cuja renda vai de 0 a 10 salários mínimos. É preciso incluir este grupo, isto vem acontecendo e já se nota, sobretudo neste segmento, desses 3.900.000, 1 milhão de famílias da chamada classe média rural que vagarosamente se unem ao agronegócio empresarial, todos são agronegócio, todos integrados na cadeia produtiva, precisam participar deste processo, serem incluídos e promoverem essa transformação que nós vamos conversar ao longo dessa noite. Nós temos no Brasil um conflito muito grande. De um lado, o agronegócio, que é gigantesco, nós estamos falando disso aqui, representa algo em torno de 30% do PIB, 27%. E do outro lado, os defensores do meio ambiente. E esse conflito muitas vezes é radicalizado. Os ambientalistas gozam de um prestígio muito grande junto aos meios de comunicação e conseguem um grande espaço na opinião pública. Na sua opinião, é possível, como o PSD defende, conciliar o agronegócio e o meio ambiente? Todo mundo pergunta isso. É possível conciliar a defesa do meio ambiente e a produção? Como todo bom advogado, eu respondo: depende. Porque o agronegócio brasileiro é diferenciado. O Brasil tem mais de 60% de vegetação nativa, onde a Europa tem 0,3%, onde os Estados Unidos têm 1,8%, nós temos mais de 60%. Então, na verdade, o que o Brasil conseguiu até agora fazer, como aqui os colegas da mesa disseram, além de desenvolver uma agricultura tropical com tecnologias inovadoras diferentes, trouxe também um novo modelo de produção. Um modelo de produção em que existe a área de preservação permanente, que são 11 áreas no Brasil, que só por existirem já tem proteção legal. O caso das nascentes, dos rios, das encostas, dos topos de morro. Existe uma outra obrigação do produtor, que é a obrigação da reserva legal. Não existe nenhum outro lugar no mundo, pode pesquisar que não existe reserva legal no mundo, a não ser aqui no Brasil, onde o particular, o produtor, abre mão de parte do seu patrimônio em nome do bem do meio ambiente. Então, para que a gente responda essa pergunta com uma profundidade, é preciso que a gente entenda o meio ambiente como ciência, assim como o agronegócio, e diga que o meio ambiente tem duas vertentes. A vertente antropocêntrica e a vertente biocêntrica. A biocêntrica é o que foi referido aqui como mais ou menos o radical, né? Às vezes radicalizam. A biocêntrica é aquela que diz que todas as vidas do planeta têm o mesmo significado. Tanto eu, quanto o cachorro, quanto a pulga do cachorro temos o mesmo direito à vida. E existe a corrente antropocêntrica, que sim coloca o homem em um grau diferenciado frente às outras espécies. Não que possa dominá-las, usá-las com irresponsabilidade, mas que existe uma prevalência do bem-estar do homem. Se olharmos o meio ambiente com uma visão antropocêntrica responsável, é sim possível conciliar a produção e a sustentabilidade, que é podermos utilizar os bens, os recursos finitos da terra, por todas as gerações que hão de vir. Tudo gera um impacto, mas esse impacto pode ser minimizado, controlado, e com a tecnologia que está aparecendo, nós temos provado que o Brasil pode sim fazer uma agricultura absolutamente sustentável e diferente das agriculturas que nós costumamos ver pelo mundo. Existe no Brasil um exemplo de sucesso de logística reversa, onde toda a embalagem do agrodefensivo vai para o produtor e volta e é controlada. É um exemplo único no mundo de preservação, coordenado por todo o setor através de uma associação criada para isso, que é INPEV, que tem um sucesso que é fantástico. Esse material retorna novamente na forma de embalagem, é reciclado para produzir material de uso, emprego na construção civil, e é muito pouco falado. Esse exemplo que é um exemplo ambientalmente correto, aplicado em consonância com com a melhor prática de conservação.
Obrigado, deputado. Eu tenho aqui uma pergunta para a mesa que vem do coordenador nacional de movimentos sociais do PSD, também presidente nacional da UGT, União Geral de Trabalhadores, o Ricardo Patá. O Brasil é um país focado e vocacionado para a agricultura. Um país extraordinário, onde tudo que se planta dá, como dizia no passado. O agronegócio quebrou muitos paradigmas, mas o olhar dos trabalhadores para o agronegócio é de preocupação, porque com a mecanização muitos empregos foram perdidos. Mas a principal pergunta que faço é como conciliar a necessidade do agronegócio, que nos traz muitas divisas, com a capacitação, com a educação daqueles que nos dão a vida, que colhem aquilo que o agronegócio vende. Como conciliar isso? Quem quer responder, doutor Cesário? Eu agradeço a pergunta ao Patá, porque ela preocupa a todos nós, Patá. O desemprego é uma coisa que agrava, que agride qualquer brasileiro responsável. Mas eu acho que a agricultura está consciente disso. A agricultura, ela está consciente que nós estamos produzindo cada vez mais, porque nós temos cada vez mais pesquisa, cada vez mais tecnologia e cada vez mais ganhos de produtividade. Os brasileiros precisam saber, você, Patá, os seus colegas trabalhadores, que nós temos a preocupação de não mais ampliar as nossas áreas de lavoura, derrubando uma árvore sequer. Nós estamos aproveitando áreas existentes, principalmente uma transferência bastante significativa da área da pecuária para a área da agricultura. E temos, por exemplo, um exemplo claro que nós vivemos é a questão da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, por questões ambientais, fez-se um acordo aqui no governo do Estado de São Paulo de que nós iríamos transformar as colheitas manual e que de uma forma agressiva, uma forma que demoramos para evoluir nessa questão de agredir a colheita da cana, agredir no sentido de reformá-la, de reinventá-la, de refazê-la, nós demoramos um pouco, mas hoje não. Hoje nós temos na cana no estado de São Paulo e os estados periféricos, nós já temos aí 70% da cana brasileira, vamos dizer, sendo colhidas por máquinas. Mas, junto a isso, nós teríamos talvez aí um número próximo a 1,5 milhão de trabalhadores nesse trabalho braçal da colheita, um trabalho agressivo, exaustivo, né? Nós temos a recolocação dessas pessoas. A própria única, a União dos usineiros, das usinas de açúcar, tem programas de qualificação desse trabalhador. Esse trabalhador está sendo aproveitado em vários outros segmentos. Nós temos uma preocupação imensa com isso. Melhorar. Aliás, Patá, nós temos também uma preocupação com aquele trabalhador que não está indo embora. Nós, com os equipamentos que nós estamos utilizando, com a tecnologia, com a modernidade que nós temos nas nossas plantadeiras, nas nossas colheitadeiras, nos nossos tratores, nos nossos GPS para trabalhar nas lavouras, nós temos que ter funcionários mais qualificados. Nós temos que ter funcionários que tenham o básico bem feito e feito completamente. Então, nós temos muita preocupação com isso. Nós tivemos, ao longo da década de 90, alguma coisa como 550 mil famílias por ano que deixaram a zona rural. Estima-se hoje que nós tenhamos na zona rural alguma coisa como 17 milhões de trabalhadores ainda. Eu me lembro bem de um usineiro da região de Ribeirão Preto, que há muitos anos atrás dizia para mim: Pedreira, cortar cana não é trabalho de gente. Não é possível imaginar que o sujeito passe o dia naqueles eitos, com uma sobrecarga brutal de trabalho, com aquele movimento repetitivo, colocando aquela cana nos feixes, nas linhas, para serem depois recolhidas, terminando o dia totalmente sujo, queimado com a fuligem, porque é preciso queimar a cana antes para ele poder colher, que senão ele não conseguiria entrar no meio do canavial. Justificar essa situação em nome do emprego é muito cômodo, é muito simples.
O que ocorre é que esta mesma colheitadeira, que é capaz de fazer o trabalho de 80 pessoas, libera 80 pessoas para um trabalho mais humano, para um trabalho qualificado. Nós temos um compromisso em preparar esse pessoal. E, nesse sentido, o agronegócio familiar tem uma enorme contribuição. 75% do trabalho na zona rural está nas propriedades familiares. Vocês imaginem a importância de se privilegiar, de se apoiar a agricultura familiar, a pequena agricultura, que o sujeito trabalha com ele, a família, com até 2 a 4 assalariados, a importância nisso na fixação desse indivíduo e no reaproveitamento desse indivíduo em atividades mais humanas e não desumanas que, graças a Deus, a tecnologia tem permitido, e os nossos fabricantes brasileiros de máquinas agrícolas têm saído na frente, fazendo o trabalho melhor e com muito mais resultado. Quer dizer, é preciso a gente aceitar essa realidade de que não é possível manter as condições ruins do trabalho no campo e trazer este pessoal para ser qualificado para trabalhos mais nobres. De colocar uma pergunta, que muitas vezes os produtos agrícolas são colocados como os grandes vilões da inflação. Então, no passado, é até um pouco folclórico, né? Mas no passado culpava-se o chuchu, mais recentemente colocaram a culpa no tomate. E a verdade é que, se você fizer um levantamento, as pessoas acham que o preço dos produtos agrícolas, dos alimentos principalmente, os preços poderiam ser mais baixos. O que fazer para baratear o alimento na mesa do brasileiro? A dona de casa, primeira coisa, eu diria, ela tem que administrar o seu orçamento. Nós temos, porque a agricultura, eu planto e muitas vezes eu não colho. Eu planto e muitas vezes não nasce, porque nós vivemos de extemporalidades, que é o caso das questões climáticas. Nós podemos perder numa noite toda uma plantação do hortifruti granjeiro, por exemplo. Nós perdemos no ano passado, no estado do Paraná, 20% da nossa produção de soja. Quer dizer, e de trigo perdemos 50%. Então, a agricultura é isso. Nós faltou chuva no Paraná, no estado da Samanta, e sobrou chuva no estado da Rondônia, do nosso líder Moreira Mendes. Faltou excesso de chuva, não colhemos as nossas lavouras lá. Portanto, a agricultura é isso. E a dona de casa, Figueiredo, precisa estar atenta com isso. Ela tem que administrar o tomate, que nós tivemos uma crise recentemente, nós temos que administrar o chuchu, nós temos que administrar um preço mais elevado da carne. Para mim, como produtor, seria bom que os preços mais altos fossem, mas se eles exagerarem, os consumos caem. Então, eu acho que administrar essa questão cai muito da dona de casa. Cesário, deixa eu fazer uma intervençãozinha com relação a preço. A gente fala aqui de conciliação de agricultura e meio ambiente. Falava aqui o meu colega Pedreira do êxodo rural. Hoje, 84% da população do Brasil mora nas cidades. E esse cidadão urbano, ele perdeu o link do bife ao boi, né? Ele não consegue, ele vai na prateleira do supermercado, ele compra o tomate, poxa, tá caro, ele reclama, etc. Mas ele leva o tomate. Ele leva a carne, ele leva o pãozinho, ele não pensa mais no trigo. E aí ele senta na sua sala com ar-condicionado, com seu sapato de couro e diz que o produtor rural é destruidor do meio ambiente, que ele precisa cuidar da nascente, que ele precisa cuidar do solo. E ele não se preocupa em pagar um pouquinho para que esse produtor tenha práticas ambientalmente corretas. É caro recuperar uma área de preservação permanente. É caro ter 1 hectare a menos de plantio para ter 1 hectare a mais de mata na reserva legal.
Só que a cidade não se preocupa em pagar um pouquinho dessa conta. Por enquanto, esse ônus está em cima do produtor, que é a minoria da população. Então, é preciso também a gente colocar o ingrediente meio ambiente nesse custo todo, que é uma externalidade do que todo mundo faz, que tem. A agricultura acaba tendo seus impactos, de qualquer forma. Eu queria, só aproveitando essa deixa da discussão a respeito dos custos e dos preços, colocar uma questão aí que vem do Mário Tanaka, lá de Mogi das Cruzes. Ele diz o seguinte: sou um pequeno produtor rural de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde trabalho com verduras e legumes higienizados e embalados. No estado de São Paulo, tivemos a ajuda do deputado federal João Giabe, do PSD, que conseguiu evitar a tributação do ICMS na venda desses produtos minimamente processados. Mas quando vendemos para outros estados, somos tributados. E o CONFAS, que é a reunião dos secretários da Fazenda de todos os estados, não aprovou a isenção. Como é que vocês veem essa questão? Pedreira, você quer falar disso? Perfeitamente, Sérgio, é muitíssimo oportuno. Vejam vocês, o sujeito faz agronegócio familiar na propriedade dele, caminha na direção de agregar valor ao produto dele, não produz commodity, produz um produto de valor agregado. Ao invés dele vender esta alface do jeito que a gente vê andando por aí a verdura, na carroceria dos caminhões, engradados de madeira, batendo sol, chuva, vento, esse indivíduo trata de pegar a verdura dele, colocar em pacotes, individualizar, trata dessa verdura, limpa essa verdura, já anda um pouco na direção do processamento, na direção do consumidor. É o que ele chama, na pergunta, de alimentos minimamente processados. Isso, na Califórnia, nos Estados Unidos, cresce 25% ao ano. O sujeito não tem tempo na cidade. Os restaurantes não podem pagar o custo do metro quadrado de lugares caros nas grandes cidades para ficar lavando verdura. Então, ele compra verdura minimamente processada, pronta para ser consumida. Isto é tipicamente uma atividade do agronegócio familiar, do agricultor familiar, trabalhando com este tipo de produto, agregando valor ao seu produto, diversificando, produzindo vários produtos. O que acontece? O sujeito que pegou esta verdura dele, coloca dentro desse saquinho, vai vender para o estado vizinho, é obrigado a recolher o ICMS. O sujeito que não faz nada com esse alface, que coloca isso de qualquer maneira, coloca isso num caminhão, num engradado, sai por aí nas estradas, como vocês já viram, não paga ICMS. São os equívocos de uma política que não consegue perceber, que não consegue caracterizar a figura do agricultor familiar no agronegócio familiar. Dentro da propriedade, você tem exemplos, dezenas de exemplos, centenas de exemplos, de programas muito bem sucedidos, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobretudo, em que o sujeito, dentro da propriedade dele, incorpora valor no produto dele, caminhando na direção do consumidor final. Isto é o agronegócio familiar. Isto é agronegócio. Não tem nada a ver de colocar fazer esse atrito, esse conflito entre agronegócio e agricultura familiar. Tudo é agronegócio, tudo depende da integração na cadeia produtiva para se viabilizar. Tudo tem o aspecto da geração de emprego, da agregação de valor, da produção de produtos prontos para serem consumidos pelo consumidor final. Então, esse é um exemplo de miopia de políticas públicas que a gente espera que os partidos e os políticos percebam esses equívocos e, ao invés de penalizar quem está colocando a sua alface dentro de uma embalagem, incentive essa prática na direção da geração de valor e da agregação de valor. Rubens? Recentemente, nós tivemos a aprovação do Código Florestal. O deputado Guilherme Campos participou e foi uma discussão muito difícil, muito demorada. Eu gostaria de saber como é que foram os ânimos durante essa discussão e se o agronegócio tem no Congresso Nacional uma imagem compatível com a dimensão que tem na economia brasileira. A discussão foi
muito intensa, aonde tentou-se uma dicotomia, ou aquele que quer produzir, ou aquele que quer preservar o meio ambiente. Não existe essa dicotomia. O produtor rural é o grande incentivador da manutenção do espaço onde ele trabalha, onde ele produz. Durante esse processo, eu destacaria a atuação de duas pessoas. O nosso atual presidente, então líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, e do relator do processo, o atual ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Essas duas pessoas foram fundamentais para aquilo que fosse apresentado, fosse discutido, e nós aprovamos. E aprovamos uma proposta que deixou todo mundo meio desconfortável, ambientalista, produtor rural. E quando se aprova algo que deixa as duas partes meio desconfortáveis, meio, assim dizer, se sentindo derrotadas, é que a proposta foi boa. Foi uma boa proposta para o Brasil, deu uma segurança, um marco legal para que o produtor rural possa se dedicar à sua atividade, à produção do alimento. Acho importante também, deputado, destacar o que foram as paixões dessa discussão. Porque o agricultor tem aquela coisa do amor pela terra, né? A gente tem um diferencial de gostar daquilo, é uma coisa de paixão mesmo. E o ambientalista tem esse viés apaixonado, essa coisa de defender o meio ambiente de uma forma muito sentimental e pouco técnica. Então, quando se fazia discussão técnica, conseguíamos conversar até um certo momento, mas, de repente, as sessões eram interrompidas por manifestações de lado A e lado B. O que eu entendo é que o Código Florestal foi um divisor de águas no país. Finalmente, o produtor rural, quem mexe a terra, quem conhece a natureza de pertinho, trabalha com ela todo dia, opinou no processo, fez parte das discussões, conseguiu trazer a técnica para dentro disso, porque, por exemplo, a APP de 30 metros, né, margem de rio de 30 metros, de onde veio 30? Por que não é 20 ou 35? Então, todas essas discussões vieram ao Congresso Nacional. A gente tem que saber que a sociedade participou desse processo. Até hoje nós temos aí alguns problemas na implantação do Código Florestal, mas foi um divisor de águas onde, de fato, a sociedade e o produtor discutiram uma forma de regularização. E ficamos, sim, com a lei mais protetiva do mundo em matéria de cuidados com o meio ambiente pela produção rural. Só para complementar, a Karina Dias, da cidade de Cotia, em São Paulo, manda uma questão bem a propósito. Ela quer saber como é que o meio ambiente e o produtor rural podem caminhar juntos nesse país. Você quer complementar? Você, o Pedreira? De novo, as perguntas facilitam a gente a refletir e caminhar. Eu tenho sempre insistido de que a gente costuma dividir a agricultura, o agronegócio, a atividade do produtor rural, do meio ambiente, e aí se diz o seguinte: olha, nós vamos deixar um pedaço do país para fazer agricultura e outro pedaço do país para fazer conservação. O que é um enorme equívoco. Então eu vou deixar 60% do território nacional intocados, uma floresta virgem intocada, e vou produzir no que resta, na linha de que o que faz a agricultura destrói, onde se faz a agricultura se destrói, e o resto tem que ficar intocado. Isso é uma bobagem. Existem dezenas e dezenas de exemplos de atividades hoje na agricultura que são atividades de conservação. Estou falando da integração lavoura, pecuária e floresta no mesmo terreno, no mesmo pedaço de chão. O sujeito faz boi, pasto, o sujeito faz grãos e o sujeito faz floresta com eucalipto. Você tem a agricultura de baixo carbono, são práticas que o setor vem introduzindo aos poucos, demonstrando que boas práticas agrícolas, podem fazer tão bem para o meio ambiente quanto este meio ambiente intocado, desde que sejam feitas considerando todas as nuances, todas as leis dos sistemas naturais. Vocês já ouviram falar no plantio direto na palha? O que é o plantio direto na palha? Criado no Paraná. Criado no Paraná.
Veja, esse plantio, Samantha, é importante observar, o plantio direto na palha foi desenvolvido nos Estados Unidos. E o nosso querido paranaense de Rolândia, que introduziu essa técnica aqui no Brasil, e aqui foi muito mais rápido, porque nós estamos no trópico, o sujeito, em vez de arar o terreno para plantar, ele planta no meio da palha, ele não revolve o solo, ele não mexe a terra, ele planta no meio da palha. A indústria de máquinas agrícolas brasileira, isso só aconteceu aqui, desenvolveu máquinas especiais que cortam esta palha e conseguem colocar semente no fundo da terra, embaixo dessa palha. Senhores, isto representa hoje, em retenção de gás carbônico, que não é jogado na atmosfera, para se evitar o efeito estufa, toda a emissão do sistema Petrobras trabalhando com petróleo. Nós temos hoje 80% da nossa área de soja sendo trabalhada com plantio direto na palha, sem revolver o solo, com enormes ganhos para o meio ambiente. Então, essa ideia de separar de um lado a floresta e o meio ambiente, e de outro lado a agricultura, isto é uma falácia. Nós temos todas as condições de desenvolver cada vez mais uma agricultura conservacionista, uma agricultura que leve em consideração os sistemas naturais. E aí a gente tem a agricultura orgânica que vem crescendo 25% ao ano no Brasil, com enormes resultados, com um mercado crescente. E temos dezenas de outros exemplos de agricultura que mostra que nós não temos que separar uma área para destruir com a agricultura e uma área para preservar com floresta. Nós temos que trabalhar a floresta e a agricultura de uma maneira única. Pedreira, eu diria o seguinte, o plantio direto tem também a perda, existia a perda, o carreamento de solo para os rios. O plantio direto mudou a cor dos rios do Paraná, que eram vermelhos de solo da nossa terra roxa, e passaram a ser rios mais limpos. Então, sem entrar nessa dicotomia, eu me atrevo, a gente acaba falando da paixão, mas a gente tem essa paixão por discutir essa parte de meio ambiente, e eu acho que o meio ambiente sem o homem não é inteiro. O meio ambiente se faz com a presença, sim, do homem implementando essas boas tecnologias. Eu gostaria de lançar aqui uma polêmica sobre isso. Eu penso que o Código Florestal foi a grande discussão a respeito de meio ambiente e agricultura, e digo que no Brasil não existia antes uma política efetiva de meio ambiente, era aquilo para inglês ver. Tanto que eu me pergunto por que não há um incentivo para o etanol, e por que raios vamos desenterrar o pré-sal e jogar todo aquele carbono na atmosfera que a Terra levou anos e com muito trabalho enterrou lá embaixo. Então, acho que a gente precisa, de fato, repensar. Só complementando. Deixa eu aproveitar que eu coloco o tema. Aí o você tema responde a pergunta. Nós temos uma pergunta sobre a questão do etanol da jornalista Mônica Escaramuzo, do jornal O Estado de São Paulo, que enviou a seguinte questão. Em relação ao mercado do etanol, como é que vocês veem a crise do setor sucroalcooleiro? A crise passa pela política de preços da gasolina? Pergunta também ela se há como tornar o setor mais competitivo. Acho que era preciso encaixar essa questão aí para você. Com certeza. Nos complementamos. Eu nem tinha visto a pergunta, mas, de fato, por que um país como o Brasil, que fala de meio ambiente, que fala de incentivo à agricultura, acabou com um programa que incentivava essa prática que não tem o que questionar, de boa para o meio ambiente, de boa para o agricultor, de geradora de emprego, de geradora de renda, e vai por aí afora. Passo a palavra, Cesário. Pois é, eu queria só dizer para a Karina, que fez a pergunta anterior, Karina, que o Brasil é um país que tem 7 biomas. Cada bioma tem uma característica. Nós temos o Pampa no sul do Rio Grande do Sul, nós temos o Pantanal, nós temos a Amazônia, nós temos o semiárido nordestino, nós temos a Mata Atlântica e por aí adiante. Agora, nós, com certeza, não temos um conhecimento profundo desses biomas todos. E nós também estamos vivendo essa questão da mudança climática. O mundo, o próprio IPCC, que é um órgão da ONU que cuida dessa questão climática, tem mudado as suas considerações
quase que permanentemente, não é todo dia, não é todo ano, mas permanentemente ele ajusta, porque é produtos de conhecimento que o homem, produto das tecnologias, vem conhecendo. A agricultura brasileira, Karina, ela está pronta para ir se adequando às questões do meio ambiente, porque nós só seremos eficientes nas nossas produções, nós só seremos viáveis economicamente a partir do momento que nós tivermos um meio ambiente absolutamente controlado. O Código Florestal Brasileiro, como bem disse o deputado Guilherme Campos, foi um dos assuntos mais polêmicos e mais debatidos no Congresso Nacional, no âmbito da Câmara Federal e no âmbito do Senado Federal e com as sanções da presidente Dilma. No entanto, nós temos que trabalhar, nós temos que melhorar, nós temos que evoluir na implantação do Código Florestal pelo país inteiro. E isso, eu fazendo aqui um pouquinho de campanha, você precisa escolher bem os seus deputados, que sejam pessoas que poderão trabalhar tecnicamente, com conhecimento de causa, sem paixão e sem ideologia, para que façamos isso. Um meio ambiente equilibrado, ponderado, que vá privilegiar a produção de alimentos, mas jamais comprometer a proteção do meio ambiente. E respondendo do etanol, a Mônica do Estadão, eu diria que o etanol é consequência da política brasileira em relação de combustíveis. A Petrobras, ela reflete no campo brasileiro. É um problema grave que nós temos aí, o ano passado perdemos 40 indústrias, esse ano nós não temos um centavo sequer de investimento no setor, nós estamos perdendo produção, enquanto nós andamos com nossos carros flex, movidos única e exclusivamente com a gasolina, com essas importações todas. O que fazer para o Proálcool? Olha, sinceramente é difícil. É uma questão de governo. O governo tem que tomar essa iniciativa e corrigir a gasolina para os padrões internacionais, porque o etanol, ele está sempre precisando de reajuste, porque o salário aumenta, o imposto aumenta, o custo do aço aumenta para os equipamentos, enfim, tem um acerto de custo que nós precisamos mexer no etanol. Nós não podemos mexer, nós temos um estado no país hoje que o etanol é competitivo para abastecer os automóveis, que é o estado de São Paulo. A coordenadora nacional do PSD Mulher, a ex-vice-prefeita Alda Marco Antônio, enviou uma questão para o doutor Cesário Ramalho, mas até em homenagem à Alda, eu vou dirigir essa pergunta aqui a Samantha. A pergunta dela é a seguinte: como é que o senhor, no caso, como é que a senhora vê a participação feminina no agronegócio? Samantha. Muito obrigada pela deferência. A mulher, eu penso que Deus é perfeito, seja lá qual for sua religião, a força máxima, né, do que rege o universo, ela não errou em nenhum momento. Então, por isso somos homens e mulheres complementares. E na política brasileira falta a mulher. Falta essa nossa emoção, falta um pouco desse sentimentalismo para a gente regrar o excesso de racionalidade dos homens. E no agronegócio, a participação da mulher tem sido cada vez maior. Eu participo do grupo de mulheres do agronegócio no Facebook. São discussões diferentes das masculinas. São discussões, a mulher tem visão periférica, né? O homem ele vai direto ao ponto. Quanto é a arroba do boi? Então a mulher ela traz um componente que faz com que a casa funcione. Ela não esquece de ir na costureira, de ir no supermercado, mas ela faz as contas, que é alguma coisa muito racional. Esse jogo do emocional dentro do agronegócio, eu acho que tem sido muito benéfico, mas eu ainda gostaria de conclamar as mulheres a participar um pouquinho mais, porque nós damos um pouco de sal na carne do boi que estava faltando. Eu também concordo plenamente com a Samantha. Eu acho que falta mulher mesmo. Eu acho que as mulheres que já estão, Samantha, nas faculdades,
as universidades, a informação que nós estamos tendo, Piracicaba, por exemplo, hoje você tem 50%, 50 e 50, mulher e homem. As mulheres estão bastante ativas nas questões de extensão rural, na questão da pesquisa e tudo. Então, eu acho que isso é um processo. É um processo que é bem-vindo, evidentemente, concordo plenamente com você. Para dar um exemplo aos nossos amigos, dos internautas, numa fazenda que nós temos aí no Triângulo Mineiro, eu cheguei lá recentemente, e é uma fazenda que produz cana, e a usina, com as suas grandes máquinas, etc., tinha feito uma revolução e só tinha mulher pilotando as máquinas. Eu achei aquilo meio diferente, meio estranho, não estava acostumado. Perguntei, não, que a mulher é mais dócil, a mulher é mais delicada na operação da máquina. A máquina com a mulher já estatisticamente quebra menos, e quando quebra a máquina, a mulher não gosta de pôr alicate, nem uma chave qualquer. Ela para a máquina e chama a assistência técnica da usina. Nós até agora não tocamos numa questão importante no país, que é a questão do conflito pela terra. Uma questão que foi levantada pelo jornalista Moacir Castro, lá de Ribeirão Preto, e que está também na pergunta que vem lá do nosso líder do PSD na Câmara, o deputado Moreira Mendes, de Rondônia. Ele diz o seguinte: o agronegócio alcançou um patamar de excelência e é considerado a salvação da lavoura da economia brasileira. O setor é importante na geração de empregos e renda e de riqueza e na inclusão do Brasil no comércio mundial. Mas, diz o deputado, lamentavelmente é muito criticado e pouco reconhecido pela opinião pública interna, principalmente em relação aos conflitos por terras. Como resolver esse aparente paradoxo? Como superar essa dificuldade? Quem quer falar sobre isso? Se não houver o respeito à lei do ponto de vista da propriedade, fica muito difícil você promover o processo de desenvolvimento e o processo de ocupação. É preciso que levem em consideração a estabilidade dos mecanismos legais do direito à propriedade, estabelecido na Constituição, para que se crie um ambiente favorável para os investimentos, para a estabilidade do domínio e da posse da terra no Brasil. E, infelizmente, em grande parte das vezes, isso não tem sido considerado. Casos, dezenas, centenas de casos que a gente conhece de associados da antiga Sociedade Rural Brasileira, o Cesário Ramalho era o presidente da Rural, e de dezenas e centenas de proprietários que tiveram, de alguma maneira, atacada a possibilidade de permanecerem naquela terra por alguma razão de títulos antigos, de direito dúbio em relação ao domínio e à propriedade daquela terra. Como a gente sempre faz um paralelo, né? Eu acho que essa questão da propriedade da terra tem, na minha opinião, duas vertentes. Primeiro que governar é escolher. Então, para mim, o que falta nessa política de distribuição de terra hoje é organização e método. Eu não tenho uma metodologia de distribuição de terras. Eu não tenho um sistema claro, transparente, que me diga de que forma eu vou fazer a titulação. E isso acaba influindo, inclusive, hoje me falam, puxa, mas lá no seu país desmatam a Amazônia. Desculpa, na minha análise, a culpa do desmatamento da Amazônia é do governo. Porque é fácil identificar quando a terra é titulada, quem desmatou, existe lei, existe multa, existe embargo, existe apreensão, todos os modelos para você repreender isso. Quando você não titula a terra, o grileiro vai lá, desmata e vai embora. E isso virou uma bola de neve no país, que a título, quando houve esse integrar para não entregar, era assim, você vai lá e desmata 50% da área, porque a hora que você abrir 50% da fazenda, eu te dou o título definitivo. Isso. O sujeito foi lá e abriu metade, hoje já está sendo processado e não tem o título. Então, o que acontece é uma descontinuidade de políticas boas, porque não é porque você pegou um governo de um antecessor que era oposição que você vai desfazer tudo o que ele fez. Você vai continuar com o bom e vai trocar o ruim. Mas, infelizmente, o que veio foi uma descontinuidade de políticas e uma total falta de gerência para fazer a titulação. Samanta, você está absolutamente correta. Nós, depois de todos esses anos
em que nós distribuímos alguma coisa como para 25 milhões de famílias, nós distribuímos. Até hoje nós não temos um modelo de assentamento, um modelo em que essas famílias possam processar, possam produzir. Isto é absolutamente sério. O país que distribui terra desta maneira e não é capaz de assistir a estas famílias que estão lá sozinhas, sem mecanismo de comercialização, com dificuldade de cadastro, não tem garantia, não tem possibilidade de se viabilizarem economicamente falando, dependem dos financiamentos, das transferências de renda. Já era hora de nós termos um modelo, e um modelo que pudesse viabilizar a ocupação produtiva dessas áreas distribuídas. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, e aproveitando aqui a oportunidade do deputado nosso, o deputado do PSD, aqui representando o Congresso Nacional, poderia nos contar um pouco de como é que isso vem sendo tratado no Congresso, se isso vem sendo examinado, que medidas os congressistas estão discutindo para avaliar o resultado dessa distribuição sem assistência, sem proteção dessas famílias que estão indo para esses lugares. Existe uma vertente ideológica muito forte na discussão. Enquanto houver essa vertente ideológica, nós não avançaremos. Fica uma disputa do nós contra os seis. Os dois grupos brigando e não tendo uma posição de Estado daquilo que é melhor para o país, daquilo que é melhor para a convivência de todos nós. Essa avaliação eu faço com tranquilidade e digo para vocês, do jeito que vai a discussão, não chegaremos a lugar nenhum. Tem um importante tema que é toda semana pautado, questão das terras indígenas. Esse tema, que é onde hoje, através de um ato burocrático da FUNAI, é determinado se é ou se não é, o Congresso quer avocar para si a determinação dessas áreas, se são efetivamente ou não, propiciando aí a grandes discussões, a fabricação de reservas indígenas, a questão de se pautar esse tema e não ter a clareza de Estado. Repito, são posições ideológicas que entram em conflito. Agradeço, então, mais uma vez a participação aqui conosco da doutora Samanta Pineda, do doutor Cesário Ramalho, do Zé Carlos Pedreira de Freitas, do nosso deputado Guilherme Campos e do nosso Rubens Figueiredo, nosso consultor e cientista político. Agradeço a você, obviamente, que nos acompanhou aí de todo o Brasil via internet. Uma boa noite e até o próximo debate.